Alô, varandeiros! Para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Voltei com o mano a mano entre Santos e Bahia. Bahia e Santos, vocês que pedem sempre esse mano a mano aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos analisar o Santos e também o Bahia, claro, com as prováveis escalações. Muitas dúvidas no Bahia, já que o Bahia jogou contra o Internacional no meio de semana pela Libertadores. O Rogério pode acabar preservando alguns jogadores, mas vamos utilizar como base o time do Bahia, que empatou contra o Inter no meio de semana pela Libertadores. Somente com uma mudança sai Everton Ribeiro, né? E entra ali o Ademir, o Everton Ribeiro, que foi expulso na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Então, vamos fazer aqui o mano a mano, analisando jogador por jogador, posição por posição. Você também pode opinar aí nos comentários do canal Varanda Futebol Debate. Vamos começar pelo goleiro. A partida começa amanhã, 20 horas e 30 minutos na Vila Belmiro. Cerca de 8 mil ingressos já foram comercializados. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo gol? Olha, de um lado o Gabriel Brazão, do outro o Ronaldo. O treinador Rogério Ceni vem fazendo alguns testes ali no gol, ora o Marcos Felipe, ora o goleiro Ronaldo, que falhou na partida contra o Internacional, e do lado do Peixe, Gabriel Brazão, né, que ganhou realmente a posição do João Paulo e hoje é titular absoluto do gol do Santos Futebol Clube. Aqui eu sou muito mais Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, goleiro novo, com potencial enorme, no meu entendimento, é mais goleiro que o Ronaldo. Portanto, na disputa do gol, o Santos sai na frente, 1-0 para o Peixe, aqui no mano a mano. Coloque aí nos comentários se você concorda. Vamos ao segundo duelo, né? Ao segundo mano a mano, agora olhando a lateral direita. Vamos à lateral direita desse confronto. Quem é melhor, JP Sherman ou Santiago Arias? Olha, o Sherman não vai bem, né? O Sherman até aqui não vive um grande momento. Aqui eu destaco o Santiago Arias, está vivendo um momento melhor do que o Sherman. Eu gosto muito do JP Sherman, mas nessa eu fico com Arias. Acho que é um jogador que vive um momento melhor, tem conquistado ali a confiança também do Rogério Ceni. Portanto, no meu entendimento, Arias, nesse momento, está à frente do JP Sherman, que tem muita qualidade, é um jogador, no meu entendimento, com potencial, mas precisa buscar esse equilíbrio entre a defesa e o ataque, né? Isso o Pedro Caixinha comentou num encontro que nós tivemos entre jornalistas e o treinador Pedro Caixinha. Ele, quando perguntado sobre o JP Sherman, falou sobre isso, né? Que o Sherman precisa ter esse equilíbrio, e quando ele tiver, né, esse equilíbrio entre a defesa e o ataque, ele vai se tornar um lateral melhor e mais produtivo. Então eu fico com Arias nesse confronto. Portanto, 1-1 no mano a mano, Santos e Bahia. Vamos para a defesa. Temos do lado direito da defesa o Gil versus o Canu, né? O Canu experiente também, jogador que atuou pelo Botafogo do Rio de Janeiro. É a segunda temporada dele já pelo Bahia, segunda ou terceira temporada do Canu já pelo Bahia. E o Gil, um jogador muito experiente, 37 anos, no meu entendimento, uma referência como zagueiro, o bom zagueiro Gil. Olha, aqui com todo respeito ao Canu, que é bom zagueiro também, é bom zagueiro o Canu também, mas eu fico com o Gil, eu fico com a experiência do Gil, com a história do Gil. O Gil joga de terno como zagueiro, né? Por mais que tenha falhado ali na última partida contra o Vasco da Gama, o Gil é um baita zagueiro. E olha, que pena que o Gil já tá com 37 e 38 anos, viu? Porque é um zagueiro que poderia jogar fácil mais 4 ou 5 anos. É claro que talvez não aguente, muitas vezes reclama de algumas dores na coluna, mas o Gil é um baita zagueiro. Portanto, eu fico com o Gil nessa. Meus amigos varandeiros, 2-1 pro Peixe no mano a mano. Vamos a mais um duelo? Vamos a mais um mano a mano? Zé Ivaldo versus Santiago Ramos. Aqui eu fico com o Zé Ivaldo, hein? Com máximo respeito ao Santiago Ramos, que é bom zagueiro, que tem ido bem no Bahia
nesse começo de temporada, o Bahia que disputa várias competições, hein? O Bahia tá na Copa do Nordeste, foi campeão baiano contra o Vitória, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Bahia realmente esse ano com muitas competições, são 5 competições do Bahia esse ano contra 3 do Santos Futebol Clube, né? O Santos que só teve o Campeonato Paulista até aqui, começou o Campeonato Brasileiro e a partir do dia 1º de maio começa a sua participação também na Copa do Brasil, né? O Santos estreia na Copa do Brasil já na terceira fase, ainda sem o adversário definido. Mas nesse confronto eu fico com o zagueiro Zé Ivaldo. No meu entendimento, Zé Ivaldo é bom zagueiro, não é um primor tecnicamente, mas é mais zagueiro comparado ao Santiago Ramos. Vamos a mais um duelo? Do lado esquerdo, aqui é legal, hein? Escobar versus Luciano Juba. Luciano Juba que jogou pelo Sport Clube Recife, é bom jogador também. Olha, que duelo interessante, hein? Que duelo interessante aqui, hein? O Luciano Juba é muito bom lateral esquerdo, mas eu gosto muito do Escobar, cara. Eu acho que o Santos deu uma tacada certa demais quando conseguiu trocar o Escobar pelo Felipe Sleep Jonathan, né? Pô, mas que cansado era o Jonathan, né? Meu Deus do céu, só em lembrar que nós ficamos 5 anos com o Felipe Jonathan na nossa lateral esquerda, dá desespero, né? Dá desespero de lembrar que durante 5 anos nós sofremos com o Felipe Jonathan. Olha, com todo respeito ao Luciano Juba, que é bom jogador, volto a dizer, é bom jogador muito interessante, veloz, né? Chega bem à linha de fundo. Eu fico aqui com o Escobar. Eu gosto demais de Escobar. É o rei da raça do Santos Futebol Clube. Jogador que marca muito, no meu entendimento, taticamente é muito bom, né? É claro que tecnicamente deixa um pouco a desejar, né? Tem aquela garra do argentino, mas peca um pouco na qualidade técnica. Mas eu gosto do equilíbrio do Escobar, que sabe também chegar à frente, né, com qualidade. Falta um pouquinho ali daquela habilidade do Escobar, típico de um lateral argentino, que é mais força do que técnica, mas me agrada muito. Portanto, eu fico com Gonzalo Escobar. Eu fico com Gonzalo Escobar nessa, portanto, 4-1 para o Peixe, nesse mano a mano entre Santos e Bahia. Vamos ao meio-campo. Ih, rapaz, aqui é uma disputa muito complicada para o João Schmidt, hein? Caio Alexandre versus João Schmidt. Caio Alexandre que se destacou bastante no Fortaleza com Juan Pablo Vojvoda, foi contratado o ano passado pelo Bahia, o Bahia pagou caro no Caio Alexandre, que quase chegou a ser jogador do Palmeiras, mas acabou indo para o Bahia. Eu gosto muito do Caio Alexandre, eu acho que é um jogador mais completo do que o João Schmidt. O Caio Alexandre chega mais à frente, aparece mais como elemento de surpresa. O Schmidt é bom jogador, me agrada também, mas eu acho o Schmidt muitas vezes um jogador burocrático. Já o Caio Alexandre é um jogador mais moderno do que o João Schmidt. E tem esse fator, né? Que ele pisa um pouco mais na área, bate mais pro gol, pode decidir jogos. Já o João Schmidt é mais burocrático, é um jogador que cumpre ali o seu papel na marcação, mas não chega muito bem à frente. Então, nessa aqui, eu fico com Caio Alexandre, ex-Fortaleza, atualmente no Bahia, portanto, 4-2 para o Santos Futebol Clube. Ih, rapaz, que coisa, hein? Ih, mamãe! Olha aí a lei do ex, hein? Olha aí a lei do ex. De um lado, Jean Lucas, do outro, Gabriel Bontempo. Jean Lucas mais experiente, Flamengo, Santos, jogou no Olympique de Marseille, jogou no futebol francês, voltou para o Santos e foi emprestado e foi vendido para o Bahia, né? Foi vendido para o Bahia em 2024. Olha, é difícil essa, hein? Porque você tem o Gabriel Bontempo, que é um garoto que tem um potencial tremendo, mas é um garoto ainda, né? Tem poucos jogos, pouca minutagem com a camisa do Santos contra um jogador rodado, que já jogou no futebol francês, que ficou muito marcado por aquela falha ali na finalização contra o Fortaleza, no fatídico dia do rebaixamento.
mas o Jean Lucas eu acho que está um passinho à frente do Gabriel Bontempo ainda. Eu preciso olhar o momento, e é claro que eu vou ser impopular aqui. Eu acho que o Gabriel Bontempo tem um potencial absurdo, tremendo. Gosto muito do Gabriel Bontempo, mas eu também não posso deixar de lado a qualidade do Jean Lucas, que sabe jogar bola. Um jogador, no meu entendimento, que inclusive fez o gol na partida contra o Internacional no meio de semana pela Libertadores, gol do Bahia. Depois o Bahia acabou cedendo empate, né? O Valência acabou empatando o jogo para o Inter. Mas nessa aqui, olha, eu vou ser impopular. Eu vou ficar com o Jean Lucas. Ainda Jean Lucas, por mais que eu entenda que o Gabriel Bontempo tenha potencial para superar o Jean Lucas ao longo da sua carreira. Portanto, aqui o torcedor do Santos vai ficar bravo comigo, mas aqui ainda eu fico com Jean Lucas. Vamos aos meias. E é claro, né? Pensando aqui numa provável escalação do Santos, o Soteldo deve jogar mais por dentro, a expectativa é essa. Então nós colocamos aqui Soteldo versus Cauli. Mamãe, hein? Soteldo versus Cauli. Normalmente essa disputa seria Soteldo, né, versus Everton Ribeiro. Ou, né, se o Neymar estivesse bem, Neymar versus Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está suspenso para o jogo de amanhã, porque foi expulso contra o Corinthians na estreia do Bahia. E aí fica claro essa disputa entre Soteldo e também o jogador Cauli. O Cauli é mais jogador que o Soteldo, no meu entendimento. Mais uma vez, eu vou precisar ser impopular. O Soteldo, primeiro que o Soteldo não é meia, né? Então aqui ele acaba sendo um pouco prejudicado. O Cauli também não é um meia clássico, né? Ele pode até jogar como segundo homem do meio-campo, vindo buscar um pouco o jogo. É um jogador de extrema qualidade, o Cauli, bastante versátil, bastante polivalente. Mas nessa eu fico com o Cauli. Nessa eu fico com o jogador Cauli. Tá empatado 4-4 o duelo Santos e Bahia. Vamos a mais um confronto, a mais um duelo. Roleiser, atacante pela direita versus Ademir. Aqui também é um confronto muito legal, né? Olha, até pela história, né? Eu fico com o Roleiser, claro. O Ademir, que surgiu muito bem no América Mineiro, foi contratado pelo Bahia. É um jogador que chegou, né, a ser contratado também pelo Atlético Mineiro. No Galo não foi tão bem como se esperava, como se imaginava. E aí foi negociado com o Bahia. E no Bahia tem conseguido realmente fazer lembrar, né, os bons momentos que teve jogando pelo América Mineiro. É um jogador que peca muito na finalização, né? Ele tem um 1 contra 1 espetacular, excelente, mas peca na finalização o Ademir. Já o Roleiser não tem esse 1 contra 1 espetacular como tem o Ademir, não é um jogador tão rápido como é o Ademir, mas é um jogador muito mais técnico e, no meu entendimento, mais inteligente, né? Então eu fico com o Benjamin Roleiser, o jogador argentino que chegou ao Santos Futebol Clube, contratado junto ao Benfica. O Santos que gastou 11 milhões e meio de euros para ter 11 milhões e meio de euros para ter Benjamin Roleiser, a maior contratação da história do Santos Futebol Clube em reais, né? 70 milhões de reais, superou inclusive Leandro Damião, que mais à frente ficou mais caro do que isso, mas nos valores originais, iniciais, o Roleiser é a contratação mais cara da história do Santos. Vamos a mais um mano a mano, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol de... Ih, rapaz... Guilherme versus Eric Pulga. O Pulga, que tem jogado muito bem no Bahia, deu uma canseira danada no Internacional no meio de semana. Jogador que foi destaque junto ao Ceará na temporada 2024. Nós acompanhamos de perto a Série B e vimos, né, como o Eric Pulga foi importante, foi o artilheiro do Ceará o ano passado. Eu por muitas vezes aqui citei o Eric Pulga como oportunidade de contratação para o Santos. O Santos não me parece ter tentado essa contratação e o Bahia foi lá e levou, né? O Bahia que hoje é uma SAF, tem o Grupo City por trás. O Bahia foi mais esperto que o Santos e acabou contratando o Eric Pulga. Muito bom jogador, muito bom jogador. Mas o Guilherme, no meu entendimento, hoje, por mais que não esteja vivendo um grande momento, é um jogador que contribuiu demais para o Santos em 2024.
ele foi muito importante para o Peixe, assim como o Eric Puga foi importante para o Ceará, mas lembrando que o Santos foi o campeão e o Ceará foi o quarto colocado da Série B, e na temporada atual o Guilherme tem mais gols também do que o Eric Puga. Então, por mais que o momento do Guilherme seja ruim, olhando os 3 últimos jogos, eu fico com o Guilherme. Eu acho que o Guilherme ainda tem, pelo menos a minha confiança, por mais que não tenha confiança de parte da torcida santista. Eu fico aqui com o Guilherme. Para mim, o Guilherme hoje é melhor do que o Eric Puga, que é muito bom jogador, mas eu fico nessa com o Guilherme, atacante do Santos Futebol Clube. Vamos ao último confronto, olhando os 11 titulares para a partida. Vamos ao centroavante. Tiquinho Soares versus o uruguaio de 21 anos, Lúcio Rodrigues. Com todo respeito ao Lúcio Rodrigues, né? Luciano Rodrigues, jogador uruguaio, novo, né? É uma aposta aí do Bahia, mas aqui, no meu entendimento, é muito Tiquinho, né? É muito Tiquinho Soares, 33 anos, jogador mais experiente, um jogador com uma história também já no futebol, né? E pelo Botafogo foi muito bem o Tiquinho. Em 24 caiu um pouquinho de rendimento e já tem 6 gols marcados, 5 ou 6 gols marcados com a camisa do Santos. Portanto, nessa, até com sobra no meu entendimento, eu fico com Tiquinho Soares, Tiquinho do Peixe, Tiquinho do Povo. Portanto, Tiquinho Soares, no meu entendimento, à frente de Lúcio Rodrigues, Luciano Rodrigues, jogador uruguaio. E para fechar, vamos aos treinadores. Aqui não tem jeito pro Pedro Caixinha, hein? De um lado, Pedro Caixinha, do outro, Rogério Ceni. Meu amigo varandeiro. Pedro Caixinha muito ameaçado, e a declaração do Renato Gaúcho na apresentação dele no Fluminense, olha, eu acho que para quem tinha dúvida que o Pedro Caixinha estava ameaçado, agora não ficou dúvida nenhuma, né? O Pedro Caixinha balança e balança muito no cargo de treinador no Santos Futebol Clube. Olha, se o Santos amanhã empatar jogando mal ou perder em qualquer possibilidade, jogando bem ou jogando mal, o Caixinha deve sim ser demitido. Renato Gaúcho foi sondado pelo Santos Futebol Clube mais uma vez. Renato chegou a dizer que falaram para ele, espera até domingo que poderemos ter novidades. E pelas informações, o clube interessado no Renato era o Santos. É claro que hoje no futebol, muitas pessoas respondem, falam em nome dos clubes, né? Então pode ser que esse contato não tenha sido feito diretamente pelo Marcelo Teixeira ou pelo Pedro Martins, mas às vezes alguém do CG, às vezes algum assessor do presidente Marcelo Teixeira pegou o telefone e falou com o Renato Gaúcho. Que o clube era o Santos, me parece que isso é certo, isso é fato. E mostra claramente que o Pedro Caixinha balança. E mostra claramente que o Pedro Caixinha hoje está longe de ser uma unanimidade no Santos Futebol Clube. Portanto, aqui eu fico claramente com o Rogério Ceni, que no meu entendimento, dos treinadores brasileiros dessa nova geração, é o melhor, o Rogério Ceni. Temos aí o Roger Machado fazendo uma ótima campanha pelo Internacional, vivendo um bom momento no Inter desde o ano passado, o Roger Machado, no Juventude, mas eu fico com o Rogério. Acho que o Rogério é um cara obcecado, o Rogério é um cara bastante trabalhador, isso é muito importante, né? Vídeo que estamos presenciando no Santos, muitas vezes uma falta de trabalho, falta de treinamentos. O Rogério é um cara atualizado, né? Você percebe que o Rogério ele tem variações, precisa melhorar na gestão de grupo. Eu acho que na gestão de grupo o Rogério ainda deixa muito a desejar. Essa questão emocional do Rogério muitas vezes atrapalha ele nos vestiários e também ali na relação com os jogadores. Isso é algo que o Rogério vai precisar trabalhar, porque em algum momento ele pode perder o grupo e isso jogar contra o trabalho dele. Mas aqui, para mim, muito à frente o Rogério Ceni comparado a Pedro Caixinha neste momento. Meus amigos, e aí, ó, ficou 7-5. Contabilizando também o treinador, 7-5 para o Santos Futebol Clube. Portanto, o Santos com um time melhor do que o Bahia, pelo menos na minha análise. Quero saber a sua opinião. Quem você concorda, quem você não concorda no Mano a Mano, coloque aí nos comentários. É sempre bom saber a sua opinião. Claro que nem sempre vamos concordar, mas
mas é sempre importante que haja o respeito, né? Não são opiniões normalmente idênticas, as minhas com a de vocês, mas o importante é sempre manter o respeito, porque é isso, né? Claro que tem o torcedor que não vai concordar com a minha análise do Soteldo versus o Cauli, tem torcedor que vai ficar na bronca, por exemplo, quando eu não escolho o Schmidt como o primeiro volante, mas faz parte. Tentei ser o mais imparcial possível aqui nesse Mano a Mano. É isso, meus amigos. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!